Bem, vamos orar. Foi identificado, Senhor. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos pelo privilégio que há em te adorar, Senhor, em ouvir cânticos que falam de tua majestade, que já nos transmitem um pouco dessa majestade tão excelsa que palavras não podem conter. Abençoa-nos hoje aqui com a tua palavra, a tua sábia direção, e que ordenemos o teu caminho de acordo com a tua vontade, para te seguirmos e te servirmos. Tudo isso nós te pedimos gratos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias nessa hora, no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 7. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, começando pelo versículo 1. De vez em quando nós temos pregado sobre o livro de Samuel. Vamos ver o que diz o segundo livro, capítulo 7, a partir do verso 1. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedro, e a arca do Senhor mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo, e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos exércitos: Eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti. E fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei. E prepararei lugar, melhor lendo, para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme a todas essas palavras e conforme a toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Podeis assentar. Meus amados irmãos, nós percebemos no rei Davi um zelo pelas coisas de Deus.
Ele era uma pessoa sempre preocupada em fazer a vontade de Deus, em glorificar a Deus. E isto fez com que ele fosse conhecido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Nos seus salmos, mesmo quando ele reluta, questiona, de certa maneira até discute com Deus, não é assim que termina o salmo. Ele, no processo de sua oração, de seu diálogo com Deus, verga a sua natureza rebelde, e no processo que se desenrola no salmo, ele vai mudando de atitude e termina esperando no socorro de Deus e glorificando-o. Na verdade, os salmos mostram a luta de Davi com a sua própria alma, como às vezes ele diz: por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus. Davi, portanto, era um homem que guerreava até contra si mesmo, que instigava até a si próprio na direção de Deus quando percebia em si alguma relutância. Daí ele dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, bendize o seu santo nome, tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Ele lembra a sua alma, ele é quem te sara as tuas enfermidades, quem perdoa as tuas iniquidades, quem te livra da morte. Nós vimos como Davi teve chances de ter matado Saul e não o fez. As circunstâncias foram interpretadas pelos seus amigos como sugerindo que Deus entregara Saul em suas mãos, havendo ocasião até em que ele, estando no recôndito de uma caverna escondido, foragido de Saul, Saul, exatamente com os seus soldados, dormiu naquela caverna, ficando à mercê do que Davi poderia fazer com ele. Mas Davi sempre entendeu que, tendo sido Saul ungido por Deus para ser rei, não era ele quem o tiraria, mas sim Deus que o pusera. Davi, portanto, dizia não poder fazer nada contra Saul, sendo ele um ungido do Senhor. Nós já vimos como Davi, ao assumir o trono em suas batalhas contra os filisteus, por diversas vezes perguntava a Deus se deveria ir contra os filisteus ou não. Deus lhe deu orientações diferentes, em ocasiões diferentes, e em ambas ele as acatou e fez conforme Deus o dissera. E aqui nós temos uma passagem que Davi faz uma ponderação em seu raciocínio humano, em sua lógica humana, querendo servir a Deus, mas buscando fazê-lo na lógica humana. Ele pergunta a si próprio: deveria eu morar num palácio, numa casa de cedro, e a arca da aliança está entre cortinas? Nós já vimos que entre os propósitos principais de seu reino, Davi colocou de trazer a arca do Senhor de volta para Israel, para Jerusalém. Ele empreendeu esforços para isso, porque a arca havia sido, à época de Saul, tomada pelos filisteus. Mas embora sua intenção fosse boa, ele não consultou a palavra de Deus para saber de que maneira a arca deveria ser deslocada de um lugar para outro. Ele julgou que trazendo-a num carrinho puxado por animais, em razão das rodas mais rápidas, ele faria a arca chegar mais cedo. Mas Deus estabelecera o modo de a arca ser conduzida por varais introduzidos em argolas que ficavam nos 4 cantos da arca, levados nos ombros de sacerdotes. E Davi, tentando trazer de outra maneira, foi frustrado quando a arca começou a balançar e Uzá tentou equilibrá-la, mas foi objeto do juízo divino e morreu. Davi entristeceu-se por isso. Um homem morreu por sua imprudência em trazer a arca de modo errado. Mas de acordo com o livro de Crônicas, Davi lê no Velho Testamento de que maneira a arca deveria ser conduzida e então resolve trazê-la do modo certo, e é bem sucedido. Ele, portanto, tinha a intenção boa, mas às vezes equivocava-se nos métodos.
exatamente por ser demasiadamente especulativo, por não consultar primeiramente o que dizia a palavra, mas Deus era paciente com Davi e o corrigia sempre que necessário, porque reconhecia o bom propósito de seu coração. E aqui Davi também faz uma ponderação. Essa ponderação não é baseada em motivos perversos, mas numa preocupação com a glória de Deus. Ele se sente insatisfeito, de certa maneira incomodado, porque a arca do Senhor, que representava a sua presença e era símbolo do culto a Deus, estava numa tenda, enquanto ele estava numa casa bem construída, uma casa de cedro, como ele diz. E ele compartilha isso com Natã, o seu desejo de fazer uma espécie de templo, um lugar majestoso, um lugar mais elevado, onde a arca pudesse ficar. E Natã, que era um profeta, também se precipita. Natã acha os motivos de Davi tão nobres, o seu raciocínio tão lógico, sua preocupação com a glória de Deus tão legítima, leva em conta o fato de que Davi até ali tinha feito coisas de acordo com a vontade de Deus e tinha sido bem sucedido, que ele precipita-se na sua opinião. Ele, como profeta, deveria ouvir Deus, mas ele se antecipa, ele diz: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Notemos que não apenas Davi fez esta especulação, ponderou essa situação, desejando construir o templo, mas Natã, que era um profeta, também ficou tão encantado com a nobreza das razões de Davi, que de logo o apoiou, disse: o Senhor vai ser contigo, faz isso mesmo. Mas, meus amados irmãos, nós temos que sempre saber a vontade de Deus quando formos fazer algo. Por mais que nossa lógica pareça acertada, por mais que nossas preocupações pareçam nobres, nós não podemos fazer nada para Deus que não seja aquilo que Deus dirigiu-nos a fazer por Ele. Nós não podemos precipitar-nos. E a Bíblia diz que depois que Natã saiu dali, naquela mesma noite, a palavra de Deus lhe veio. E Deus disse a Natã o seguinte: vai e diz a meu servo Davi, versículo 5, assim diz o Senhor, edificar-me-ás uma casa para a minha habitação. E então Deus fala a Natã: desde que Israel saiu do Egito até o dia de hoje, eu tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Quando ele diz eu tenho andado, ele está se referindo à arca, por sobre a qual sua presença se manifestava. E ele diz: em todo lugar eu andei dessa maneira. E eu falei porventura alguma palavra sobre um templo que deveria ser construído? Ele diz: eu falei alguma palavra a alguma das tribos, alguma palavra desse tipo eu falei a qualquer uma das tribos, a quem eu mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? De certa maneira, esta colocação era para Davi ouvir, mas também para Natã ouvir. Natã, que deveria ser o primeiro a advertir Davi que Deus deveria ser consultado. Ele era um profeta, um mensageiro de Deus. Deus está dizendo: eu porventura pedi isso a alguém? Se eu quisesse, eu não já teria falado, poderia ter pedido a qualquer um. No final das contas, Deus vai dizer que o templo vai ser construído, porém por Salomão. Eu acredito até que entre as razões, há mais de uma, para o templo não ter sido construído por Davi, foi exatamente porque Davi quis especular o que fazer em vez de ter ouvido Deus. Então Deus disse: olha, vai ter, mas não vai ser Davi. Até porque Davi, como disse Deus
tem sangue nas mãos, porque vivenciou muitas guerras. Ele queria um momento de paz e tranquilidade para a nação, que veio com Salomão para que o templo fosse edificado. Mas o fato é que Deus diz a Davi: eu não pedi isso. Ainda que pareça lógico o que você diz, não foi isso que eu requeri. Eu poderia já ter dito, se eu quisesse eu teria falado. Portanto, meus irmãos, nós devemos ouvir a palavra do Senhor. Nós devemos ser atentos ao que Deus diz, e não às nossas especulações, às nossas elucubrações, às nossas cogitações. E Deus vai dizer mais. Deus vai dizer que não apenas Ele não pediu esta casa, como Ele vai dizer que se Davi mora num palácio, numa casa de cedro, foi porque Ele deu isso a Davi. Note, o raciocínio de Davi era um raciocínio de quem estava bem intencionado. Mas o raciocínio de Davi parecia fazer Deus menor do que Deus é. Como se Davi pudesse prestar algum favor a Deus. Eu moro numa casa de cedro, a arca do Senhor está assim, eu quero fazer alguma coisa por Deus. Deus vai dizer: olha, nem eu pedi esta casa que tu queres me construir para mim, e a tua casa fui eu que construí. E é que tu tem, fui eu que te dei. Tu não precisa nem prestar favor, não, que tu tem, fui eu que te dei. É o que Deus diz a partir do verso 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada. Ou seja, tu não era ninguém, estava no meio do rebanho, de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome como o nome dos grandes que há na terra, e preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Deus está dizendo claramente: Davi, fui eu que te tirei de detrás das ovelhas. Tu estava lá no campo, era pequeno, mas eu te tirei, fiz um soberano. Fui eu quem te elevou, Davi. Fui eu quem resgatei Israel do Egito, quem plantei Israel aqui, e vou plantar para que permaneça para sempre. Então, que história é essa? De que tu tem uma casa de cedro, eu moro no meio de tendas, e que tu tem que me prestar algum favor. É interessante, irmãos, que até mesmo Salomão, quando construiu o templo, foi advertido por Deus. Deus disse: eu não habito em templo feito por mão dos homens. No sentido de que Salomão não pensasse que estava construindo uma morada para Deus, prestando um favor a Deus. Deus estava dizendo: olha, eu não habito em 4 paredes. Ele aceitou o lugar, mas ele disse: eu não me limito a isso. Aquele que enche céus e terra, aquele cujo trono está no céu e que a terra é o escabelo de seus pés, aquele que nem o céu dos céus pode conter, não habita em templo feito por mãos humanas. Então Deus está dizendo: não julguem que estejam me prestando algum favor. Na verdade, meus irmãos, nós vemos isso ainda muito corriqueiramente no catolicismo. Pessoas se penitenciam para Deus, fazem promessa para Deus, como se Deus precisasse daquilo ali, de alguma coisa, para ser honrado, construir isso para Deus, fazer aquilo ali para Deus. Deus não precisa de 4 paredes, Deus não precisa de símbolos, Deus não precisa de nada disso. Nós construímos esse lugar para nós nos reunirmos, não para Deus. Nós não precisamos fazer nada para Deus, como se Ele precisasse de alguma coisa vindo de nós. Quando nós fazemos o que Deus manda, isso não faz Deus crescer, isso faz com que nós cresçamos. Nós não adoramos a Deus para mudá-lo, mas para que nós sejamos transformados.
enquanto contemplamos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. E no final das contas, quando já mais adiante começaram a preparar as coisas para formar esse templo, que terminou vindo só com Salomão, Davi deu uma grande oferta, e Davi disse: Senhor, eu não te dou nada, nós não te damos nada, nós te devolvemos o que é teu. Ele entendeu que não há nada que nós tenhamos que não nos tenha sido dado. Como Paulo diz aos de Corinto: quem faz diferença entre vocês? O que vocês têm que não tenham recebido? E se vocês receberam, de que se gloriam? Ou como Paulo diz aos romanos: quem primeiro deu a ele e depois recebeu? Ninguém deu a ele para depois receber. Todo mundo recebeu dele para poder dar a ele alguma coisa vinda do que recebeu dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, diz Paulo. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E Deus faz uma promessa a Davi. Davi, não és tu quem irás me dar alguma coisa, não. Sou eu quem vou te dar uma coisa. Eu vou garantir a tua casa no trono para sempre. Para ficar ainda bem claro de que Davi não tinha nada que pudesse dar a Deus. O que Davi tinha vinha de Deus. Deus nunca tinha pedido casa porque não precisava. Deus ainda acrescenta isso: para eu mostrar que sou eu quem te dou, eu vou te dar, eu que vou te dar. Tua casa não vai subsistir sem a minha promessa, mas eu vou prometer. Tua casa não se manteria no trono se eu não quisesse, mas eu vou te prometer, eu vou mostrar a ti que sou eu quem te dá alguma coisa. E prometeu a descendência de Davi no trono de Israel. E meus amados irmãos, ele fala sobre Salomão. Salomão é quem vai construir o filho, descendente de Davi. E aqui nós temos até uma expressão que é precursora de uma melhor exposição da doutrina da perseverança dos santos. Deus diz assim: olha, Salomão vai estar no trono. Eu não vou rejeitá-lo. Se ele me desobedecer, eu açoito. Mas não retiro dele a minha benignidade. Eu vou corrigi-lo como um filho, mas eu vou preservá-lo. Então Deus está dizendo acerca de Salomão que ele vai sustentar Salomão no trono. Quando Salomão errar, vai ser açoitado. Ele diz: eu serei para ele como um pai. Ainda não havia o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai, mas Deus está falando em termos analógicos. Eu serei para ele como um pai. O meu tratamento com ele vai ser de um pai, e ele vai ser para mim como um filho. Se ele errar, eu açoito, mas não tiro dele a minha misericórdia. Não revogo a minha promessa, mas exercerei a disciplina sobre ele. E diz aqui a Bíblia, no versículo de número 18: então entrou o rei Davi, logo que ele ouviu tudo isso, e ficou perante o Senhor. Essa palavra é muito bonita, né, irmãos? Quando Davi ouviu isso, Davi disse: eu tenho que falar com Deus. É hora de eu conversar com Deus. E duas expressões me chamam a atenção. A primeira, ele entrou. Não é contigo mais não, Natan, agora eu vou para o meu quarto. É o que Jesus disse, né? Fecha a porta do teu quarto, fala com Deus, ele te vê em secreto. Davi disse: agora eu vou falar com ele. Davi era um homem que tinha intimidade com Deus. Ele entrou, ele foi para o secreto, ele foi para o recôndito, ele foi para o quarto. E a Bíblia diz que ele entrou e ficou perante o Senhor. O fariseu da história que Jesus contou, que entrou no templo e falava: graças te dou, Senhor, porque não sou como este publicano. Jesus disse que ele falava isso consigo mesmo. Na verdade, ele não estava orando a Deus, ele não estava perante Deus. Ele estava usando o nome de Deus em oração para tentar se convencer de que ele era justo, desprezando o publicano e se comparando com ele e se sentindo mais alto. Mas Davi não, Davi esteve perante o Senhor. Ele entrou e ficou perante o Senhor. E veja o que diz. Então, versículo 18:
entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor, e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido aqui? Note como Davi agora se humilha. Davi diz: Senhor, realmente quem eu sou? Eu não sou nada, não posso oferecer nada. Quem sou eu? E quem é a minha casa para tu teres me feito chegar até aqui? O Senhor é quem trouxe até aqui. E ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Deus, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. É este o procedimento dos homens, ó Senhor Deus? É como quem diz: os homens não podem garantir nada para o futuro. Isso não é procedimento dos homens, é de Deus. É Deus que pode falar para tempos distantes, garantir o futuro. No versículo 20 ele diz: e que mais te pode dizer ainda Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste toda essa grandeza, fazendo-a saber a teu servo. Veja como Davi, depois de reconhecer toda a sua pequenez, o que acontece até agora, ele agora reconhece a grandeza de Deus. Veja como a palavra de Deus muda a ótica de Davi. Versículo 22: portanto grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. Que coisa gloriosa, irmãos! A nossa inclinação como seres humanos é sempre para a autossuficiência. Nossa pendência é para começarmos a achar que temos alguma coisa para oferecer a Deus que Ele não tenha, e nos sentirmos de alguma maneira presunçosos, ainda que isso mesclado com um motivo espiritual, como aconteceu em Davi. Mas quando a palavra de Deus chega, ela quebra. A palavra de Deus muda a nossa mentalidade. E Davi sabia que essa inclinação para se afastar do parâmetro de Deus é contínuo. Por isso, num dos salmos está dito: a minha alma pega-se ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Mostrando que toda hora nossa alma está se apegando ao que é inferior, está descendo, mas a palavra de Deus está nos acordando, está nos vivificando. Por isso, bem-aventurado é o varão que medita nesta palavra dia e noite. Este é como árvore plantada junto a ribeiro de água, e cuja folha não cai, dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. É preciso, irmãos, que estejamos sempre ouvindo a palavra. De repente Davi vê que não tem nada a oferecer, que tudo que ele tem foi Deus que lhe deu, e ele reconhece a grandeza de Deus, que Deus é o único, supremo, grandioso, todo-poderoso. E ele vai reconhecer que não apenas Deus foi benevolente com a sua casa, mas com toda a nação de Israel. Versículo 23: e quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, para fazer-te nome, para fazer-vos estas grandes e terríveis coisas à tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e a seus deuses, e confirmaste a teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Observe agora como ele vai falar de sua casa também. Agora, pois, ó Senhor, esta palavra que falaste acerca do teu servo e acerca da tua casa, confirma para sempre e faze como tens falado. E engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de teu servo Davi será confirmada diante de ti. Ele reconhece duas coisas. Ele reconhece que Deus estabeleceu Israel, que a nação de Israel é única, que foi escolhida dentre os povos, foi resgatada, preservada, guardada de seus inimigos. E ele reconhece que a sua casa tem uma vocação especial, tem uma promessa especial de Deus. E no versículo 23 ele engrandece a Deus pelas duas coisas.
porque Deus é Deus sobre Israel e porque Deus é Deus sobre a casa dele. Meus irmãos, essa visão de Davi, onde ele não apenas se preocupa com a sua casa, mas se preocupa com a nação de Israel, porém, reconhecendo a importância da nação, ele vê dentro dela a importância que tem a vocação de sua casa, é o espírito correto com que nós devemos nos relacionar com a igreja. Há dois tipos de erros, dois tipos de descaminhos. Um é quando a pessoa valoriza muito a igreja, mas acha que dentro dela não tem nenhum papel específico a desempenhar, que não há nenhum desígnio de Deus para ela dentro da igreja. Ela se sente eximida de suas responsabilidades pessoais, porque acha que a igreja como um todo, como instituição, como organismo, cumpre todas essas responsabilidades, que sua posição é passiva de receber e se alegrar com a igreja. Inúmeras pessoas dizem: graças a Deus, pastor, que eu encontrei a Igreja Batista Renovada Moriá, fiel à palavra, que procura guardar a sã doutrina. Essa pessoa se alegra com a igreja, se alegra porque a igreja apregou a sã doutrina, vivencia a palavra, mas ela acha que não tem nenhum papel especial a desempenhar. Vem para os cultos, se alegra com o que Deus tem feito através da igreja, mas ela não tem nenhuma visão vocacional do que Deus quer dela. É aquele que, como eu disse, celebra a igreja como comunidade, mas perdeu a visão de sua vocação pessoal. E tem, por outro lado, aquele que exalta tanto o que ele julga ser o chamado de Deus para a sua vida, sua vocação especial, que ele não se preocupa com a igreja. Todo o seu projeto de vida é para propagação de sua própria personalidade. Ele não vê a igreja como principal. Nós vemos inúmeras pessoas por aí que começam numa igreja, depois elas ganham uma certa projeção e dizem: agora eu quero fundar o meu próprio ministério, agora eu quero ter a minha própria igreja. Elas fazem de sua aparente vocação pessoal uma coisa tão importante que deve existir uma igreja inteira para homenagear essa vocação que elas julgam ter. Elas não conseguem estar dentro de uma comunidade como um membro do corpo. Elas querem uma comunidade passiva aos pés dela. Há pessoas que, portanto, se isolam, há pessoas que não se integram, há pessoas que vivem em função de sua autopromoção, valorizam a sua individualidade, não a comunidade. E alguns que valorizam a comunidade e apenas estão numa posição receptiva, passiva, não envolvidos, não comprometidos. Eles acham que pertencer à igreja como membro é como pertencer a uma associação. Você é mais um dentre vários que são iguais a você. Mas a Bíblia não representa a igreja como uma associação. A Bíblia representa a igreja como um corpo. Num corpo há vários membros, mas nenhum deles tem a mesma função que o outro. São funções distintas, diversas. De maneira que o corpo é importante e o membro também. O membro não é nada sem o corpo, já que sua função está ligada ao corpo. Mas ao mesmo tempo, o corpo precisa de cada membro, porque um não pode exercer a função que pertence ao outro. Como disse a ilustração de Paulo, o pé não pode dizer à mão: não preciso de ti. O olho não pode dizer ao nariz: eu não preciso de ti. A orelha não pode dizer à boca: não preciso de ti. Os membros que nós julgamos menos significativos, Deus os reveste de maior honra. Então cada um de nós tem uma vocação, tem um chamado, tem um papel.
Você tem que louvar a Deus como o Deus da igreja e o seu Deus, como o Deus que resgatou o povo, e o Deus que deu algum propósito de vida a você. Davi reconheceu tanto a nação como a sua casa, tanto que Deus fez pela sua nação, como o chamado que Deus tinha para ele, para a sua casa, dentro da nação. Então vamos glorificar a Deus, irmãos, pela igreja em que estamos, que guarda essa doutrina, que zela pela palavra, que apregou ao reino de Deus com fidelidade. Mas Deus não é apenas o Deus da igreja, é o nosso Deus. É o Deus que nos dá um chamado. A igreja tem uma missão e o crente tem uma vocação. Qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado pelo qual você pode glorificar a Deus? E dizer: Senhor, graças te dou porque me deste isso para fazer, me deste esta vocação para realizar, e me fizeste acompanhar a vocação de tua promessa, de que eu serei abençoado nessa direção. Davi diz uma coisa bonita no versículo de número 29. Ele diz: "Se, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa de teu servo." Note o começo do versículo: "Se, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo." Meus irmãos, quando Deus nos abençoa é para que o sirvamos. A bênção de Deus não é para o nosso deleite, é para que o sirvamos. A vocação de cada crente é uma responsabilidade e uma bênção. O Senhor nos abençoa, e ser servido em nos abençoar nos dá uma bênção que nos faça teus servos. Nos dá uma bênção que nos permita te servir. Jesus batiza no Espírito Santo e fogo para que sejamos suas testemunhas. Ele nos gerou vestiado pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Paulo diz: "Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, pelas bênçãos de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, porque este é o culto racional." Por isso, sempre que eu oro por um aniversariante, eu digo: "Senhor, abençoa-o, dando-lhe muitas oportunidades de te servir." Porque esta é a bênção de Deus, irmãos. Este é o privilégio do crente, servir a Deus. Servir a Deus. Paulo, quando escrevia suas cartas, ele dizia: "Eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo." Ele se sentia privilegiado de ser prisioneiro de Jesus Cristo. Tiago diz: "Eu, Tiago, servo de Deus." É uma bênção servir a Deus, ser um servo do Senhor. Portanto, ouça a palavra de Deus para a sua vida. Não se guie em suas próprias ponderações. Reconheça que nada pode dar a Deus, porque Ele já tem tudo, e tudo quanto você tem foi Ele que lhe deu. Reconheça com gratidão a igreja em que Deus lhe colocou para servi-lo com verdade e fidelidade. E descubra qual é o chamado e promessa de Deus para a sua vida. Não dissocie isso da comunidade. Veja como algo integrado à igreja. E veja todos os seus talentos e dons, não como oportunidade de ser promovido diante dos homens, mas como oportunidade de servir a Deus. Que o Senhor seja servido em nos abençoar. Vamos ficar de pé nesse momento. Soberano e excelso Deus, nosso Pai, graças te damos pela tua palavra verdadeira, Senhor. Mostra-nos, ó Deus, a nossa pequenez. Mostra-nos, ó Deus, a tua glória. Faz-nos saber, Senhor, o valor da comunidade que guarda a tua palavra e o modo benevolente como tu a tens tratado. Mostra-nos a nossa vocação com suas responsabilidades e seus privilégios, com a promessa que acompanha, meu Deus,
a vocação, e que nós nos sintamos abençoados em te servir, que entendamos que qualquer bênção que tivermos é para te servir, Senhor, não para que nos apropriemos para o nosso próprio egoísmo ou vantagem. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar.